22:14. Já leram aí? Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pode fechar os seus olhos. Você pode pedir algo agora. Que o Espírito Santo fale com você. Amém? Outra coisa não vale pedir. Fala assim: Senhor, abre os meus olhos, dá a intrepidez, que eu possa entender a tua palavra. Não só essa palavra que vai ser pregada, mas entender a palavra, né? A tua palavra, o teu evangelho, entender o que o Senhor quer, Pai, aquilo que realmente a sua palavra está falando, que a tua palavra possa ser o guia, meu guia, que a tua palavra possa ser o meu GPS, todos os dias da minha vida. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, segura nas nossas mãos, abençoa essa igreja, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Igreja, esse pequeno verso é tirado da parábola das bordas, de um casamento, né, de um filho de um rei. Eu não vou ler toda a parábola, que elas são o quê? 14 versículos, né? Mas no final dessa parábola surgiu esse verso que muito conhecido, não é verdade? Bastante conhecido. E essa parábola também ela está lá em Lucas, né? E lá em Lucas ela é contada com mais detalhes. Às vezes a pessoa vai falar assim: mas é diferente o que está lá. Não, é que Lucas contou com um pouco mais de detalhes. Mas é a mesma parábola e uma ajuda a completar a outra. Amém? Glória a Deus. Vai falar que você não leu essa parábola ainda. Bom, basicamente essa parábola é o seguinte: ela se assemelha com o reino de Deus. É um filho de um rei que ele estava se casando, né? E eles mataram bois, né? E fizeram um grande banquete. E na realidade os convidados não foram, né? E pior de tudo, que os convidados, além de não ir e dar muita desculpa, perseguiram o servo desse rei e até mataram alguns dos servos, né? E o rei fala que o que o rei mandou fazer? Mandou que o exército dele fosse e destruísse os assassinos, e ainda incendiou a cidade deles. Amém? Basicamente é isso que essa parábola conta. Aí ele fala também que aqueles convidados não eram dignos, por isso que eles não foram. E aí eles foram pela cidade, pelos bairros, pela cidade, trouxeram pobre, aleijado, cego, mancos, e fizeram um grande banquete. Um grande banquete. Tinha uma pessoa que não estava vestido de vestes, né, apropriada ali, mandou tirar e lançou fora. E aí surgiu esse versículo maravilhoso que Jesus disse, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Amém? Uma pergunta. Eu ia até falar uma palavra que vocês gostam. Deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Diante desse versículo e diante dessa parábola, eu queria perguntar para vocês se vocês são chamados ou vocês são escolhidos, né? Porque os chamados, eles são movidos por negócio, pelo coração enganoso, pela carne, e uma vida vivida servindo apenas para ele mesmo.
Então, vocês percebem que quando aquela grande multidão andava com Jesus, tinha muitas pessoas que estavam ali atrás de alguma coisa, né? Precisando de alguma coisa, mas elas não queriam seguir Jesus, elas não queriam se converter, mas elas estavam ali porque elas estavam precisando de algo de Jesus, algo de Deus, mas ela se servia a ela mesma, e o coração delas são enganoso, porque elas são movidas pelos seus próprios negócios, né? Aí de repente você vai falar assim: não, eu sou um escolhido, né? Mas o que é que te move? O que é que te move? O reino de Deus que te move, Jesus é que te move, ou é os seus negócios? Você é baseado em seus negócios. Três das desculpas desses homens aqui foram que um estava comprando bois, o outro estava comprando um campo, o outro estava casando. E eu fiquei lembrando também de uma outra palavra que Jesus disse, que nos últimos tempos, os nossos dias seriam como os dias de Noé. Casavam e davam-se em casamento, comiam e bebiam. Eu pergunto assim: tem alguma coisa errada nisso? Não tem. Mas o que vai nos tirar da presença de Deus são os nossos negócios, são as coisas lícitas, aquilo que não é pecado, porque aqui não está falando nem de um pecado. Então são as coisas lícitas que estão tirando as pessoas da igreja, que estão tirando as pessoas do reino de Deus, que estão tirando as pessoas da presença de Deus. É tanta desculpa, né? A mais famosa aqui da igreja foi uma que o rapaz perdeu o dinheiro, né? Era um evento, acho que um evento de célula. Acho que ele ia fazer alguma coisa lá no evento, não sei o que era, não lembro, faz muito tempo. E nós ligamos para ele: e aí, você não vai vir? Ele falou assim: olha, eu estou aqui com minha irmã, revirando a casa, porque eu perdi meu dinheiro e eu estou procurando, então eu não vou no culto. Às vezes a gente olha para a desculpa desses três homens, né, aqui da parábola, e aí a gente ri deles, e a gente nunca se coloca no lugar deles. É verdade ou não é, igreja? Não é? E nós somos movidos pelos nossos negócios. É verdade, igreja, nós somos movidos pelos nossos negócios. Se tiver algo que te chama a sua atenção, que te move mais, é isso que você vai fazer. Então, eu te pergunto: você é só um chamado ou você é um escolhido? Eu vim no culto de manhã e agora estou aqui no culto da noite. Tem pessoas que não vieram aqui hoje, vai pular o domingo. Ele não é nem domingueiro. Salvo se tiver alguém doente. Salvo se tiver alguém trabalhando. Só essas duas partes. E o que é um escolhido? Escolhido é um convite para viver uma vida junto com Cristo, servindo e experimentando a Deus, servindo o reino de Deus e experimentando o poder de Deus, a graça de Deus. Certa manhã eu acordei, eu confesso para vocês, eu sou muito ruim para orar de madrugada. Eu gosto de dormir muito. Aí eu acordo muito cedo também, aí acabo orando de madrugada. Eu gosto muito de orar no carro. Eu consegui acordar antes que o relógio despertasse. Comecei a orar por dois jovens da igreja, dois homens, dois meninos. E um deles, eu comecei a orar, interceder por ele.
E Deus falava assim no meu coração: fala para ele que aquilo que você sente, aquilo que você vive, aquilo que te move, você não pode explicar para ele. Ele precisa experimentar. Então, quando você vê uma pessoa que ora, que vem na igreja, que está buscando o reino de Deus, que é dizimista, que é ofertante, que não é apegado nos seus negócios, ele, para nós, né, geralmente, para o mundo, ele é fanático, né? Mas ele é um escolhido do Senhor. Ele é um escolhido. Ele está experimentando. Ele está servindo e experimentando. Foi falado aqui de manhã. A Leu pregou que ela falou um versículo e esqueceu a Bíblia e falou. Ela falou quase uma hora. Ela nem percebeu. Ela estava assim, pregando, engraçado. Eu senti como se fosse a última chamada. O último dia, e Jesus estava voltando. E ela estava clamando, né? Estava clamando e falando: vocês precisam servir, vocês precisam adorar. Antes de servir, vocês precisam adorar a Deus. E ela foi falando. Eu falei assim: meu Deus, o Senhor está voltando mesmo. Essa mulher está anunciando que o Senhor está voltando. Não, igreja, você precisa experimentar. E o Senhor falava comigo: fala para ele que ele precisa experimentar. Se ele não experimentar, voltando à oração, se ele não experimentar, você não vai conseguir explicar o que você sente. Eu não consigo explicar o que eu sinto. Você não consegue explicar o que você sente. Você não sabe explicar o que move você. Eu estou falando daqueles que foram escolhidos. E aqueles ainda que estão sendo só chamados, precisam experimentar. Porque é um experimento. Porque as coisas de Deus, elas são grandes, são altas. Jesus falou que o reino dele não é deste mundo. Eu não estou querendo o reino romano, gente. Jesus falou: não estou querendo o reino romano. Vocês não estão entendendo. O meu reino não é deste mundo. E os caras não entendiam isso. Queria matar ele porque achavam que ele queria se tornar o rei, o rei ali de Israel, tomar, né? Porque era clássico um reinado tomar outro reinado, né? E aí de repente levanta uma pessoa, que um monte de multidão andando atrás dele. Daqui um pouco ele vai montar um exército, né? Mas ele montou um exército de cegos, de aleijados, de pescadores. Mesmo assim os caras achou que ele queria tomar o reino de Roma, derrubar o reinado de Roma. Então Jesus falou assim: não, meu reino não é deste mundo. Eles não entenderam, e a gente continua ainda não entendendo nada. Nada. Sabe, igreja? Porque lá em João 17 ficou muito marcado isso na conferência Fogo e Amor. E nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus, quem Ele é. Então você, nesta noite, o Senhor está chamando você para ser um escolhido. O escolhido, ele não serve a si mesmo. O escolhido não coloca os seus negócios acima do reino de Deus. O escolhido não tem um coração enganoso. O escolhido, ele vive com Cristo. Ele serve e experimenta. Experimenta a Deus. Experimenta a Deus. Você precisa experimentar a Deus. Pastor, o que é isso? Como experimenta a Deus? A palavra de Deus fala que nós somos
transformado na sua presença. Os meninos que cantou essa palavra, o Caio falou que aquele que encontra com Jesus, aquele que tem um encontro com Jesus não é mais a mesma pessoa. Você precisa ter um encontro com Jesus verdadeiro. Você precisa ver Ele. Você precisa sentir Ele de perto. Você precisa enxergar. Você precisa contemplar Ele. Todos nós aqui precisamos ter um encontro com Ele. Se você está vivendo uma vida de chamado, uma vida mediana, é porque você ainda não encontrou. Você ainda não tem uma experiência com Ele. Como é isso, pastor? Eu vou lá no céu, vai aparecer um anjo, ele vai vir no meu quarto. Não sei, ora. Cada um tem uma experiência com Deus. Você não pode viver a minha, você tem que viver as suas. Você não pode viver as experiências desses homens aqui da palavra, que está escrito aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Você tem que viver a sua. Qual é a sua? Qual é a sua experiência que você tem com Deus? Quantas vezes Deus falou com você? Quantas vezes você ouviu Deus falar com você? Ou você é movido pelos seus negócios, pela sua vida? Uma doutrina, a doutrina dos últimos dias, ela está crescendo muito, onde coloca o homem no centro. Você pode, faça aquilo que vai fazer você feliz. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque Ele é amor. Não, está escrito, mas não é assim. Porque eu posso todas as coisas que fortalece, está falando de morte, de mártir, daquelas pessoas que não vão, né, deixar de servir a Deus, daqueles que não vão entregar a sua fé, que não vão ser falsos, que não vão entregar, que não vão sair da presença de Deus. Você precisa ter suas experiências. Você precisa ter suas convicções. Você precisa experimentar. Porque, vou te falar outra coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Se você se você não tiver um encontro com Jesus, você vai ser um desses chamados. E só vai ver e você vai embora. Você vai ser o inimigo de Deus, você vai ser o inimigo da igreja. Daqui um dia você vai estar postando aí nas redes sociais contra o dízimo, contra pastores, contra a igreja, contra a Bíblia, contra tudo. Já viu esses doidinhos que postam tudo contra o reino de Deus? Eles não conseguiram ter um encontro com Deus. Não foi revelado para eles o mistério, aquilo que está escondido. Não foram revelados para eles a multi coisa, o colorido de Deus, a presença de Deus, o calor de Deus, o amor de Deus. O que moveu aqueles homens? Que eles se entregaram à morte, mesmo tendo a igreja perseguida. A igreja foi perseguida e eles falaram: para de falar desse Jesus. Quem são vocês que têm o poder ou a autoridade de falar para mim parar de falar de Jesus? Se nós vimos Ele, se nós recebemos dEle, se nós experimentamos dEle, eu não posso parar. Então vocês vão morrer. Matam, por favor. Mas hoje não é nem morte, é negócio.
negócio. Se fosse morte era mais fácil, pastor. Sabia? Se tivesse uma perseguição aqui, tivesse matando um cristão, tenho certeza que aqui estava cheio de crente fervoroso. É verdade, é verdade. Mas o que nos derruba é as coisas sutis. É a comida, é a bebida, é os compromissos. Eu tenho que ir lá geralmente isso é no final do ano, né? Eu tenho que ir lá na minha família, porque se eu não for, eles vão achar que eu estou excluindo eles. Queridos, eles já estão excluídos faz tempo, porque eles não se converteram. Deixa eu falar uma coisa para vocês, outra coisa. Sabe qual é o maior engano do mundo? Do mundo não. O maior engano dos homens é achar que o reino de Deus o maior engano é acharmos que a palavra de Deus, que o reino de Deus está falando sobre nós. Não é sobre nós. Se você achar que essa igreja é para falar sobre nós, esquece, pode fechar. Se você achar que o Senhor te chamou porque você é bonito, porque você merece, esquece, não é sobre você. Não é igreja, não é sobre você, porque nós somos como a neblina que aparece de manhã e quando o sol vem ela some. Nós somos como a onda do mar, que ela vem e vai embora. Não está falando sobre nós, está falando sobre aquele que é e que era e será eternamente. Está falando daquele que não se cansa, está falando daquele que não se envelhece, está falando daquele que não muda, está falando daquele que não se corrompe, que ninguém compra ele. Não está falando de mim, e nem está falando de você. Até uma musiquinha ali. A Dani postou, né? Eu estava vendo, eu ri, né? O cara falou que já foi em várias igrejas. Eu fui em várias igrejas, nenhuma delas eu fiquei. Vocês viram isso aí? Quem viu? Lá ele começa a cantar, é até uma música que é secular, e aí eles passaram, né? E esse moço começa a cantar, que ele fala que ele foi em várias igrejas, e nenhuma delas ele ficou. Sabe por que não ficou? Porque a pessoa acha que é sobre ele. Não pegou na minha mão. E o que sua mão tem de tão precioso? Não falou comigo, mas a pessoa nem amigo seu não é. Quer falar com a pessoa? Seja amigo dela, faça amizade com ela e ela vai falar com você. Teve uma pessoa que veio aqui da igreja, aí ela foi embora, e depois ela postou. Eu achei que eles iam me ligar, achei que eles vinham aqui na minha casa, achei que ia ter. Eu escrevi um texto. Falei, é sobre ela que está falando. Sobre ela.
que todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é? Vem Jesus, vem Jesus. Ele já fez, igreja, ele já foi. Está lá no céu, sentado à direita de Deus Pai, agora é você. Enganam o povo. A igreja, umas igrejas não seitas enganam o povo. Estão prometendo que não pode dar. Jesus falou assim: eu não tenho nada para dar para vocês, eu não tenho nem uma casa, eu também não tenho nada para dar para vocês. Se vocês converterem aqui na igreja, vocês vão ter a perseguição. Sabe por que vocês vão ter perseguição? Porque vocês vão ser escolhidos. E os escolhidos não servem para o mundo, só os chamados. Porque os chamados, ele vive uma vida meio na igreja e meio no mundo, né? Ele relativa. Posso. Deus é amor. Faz aquilo que está no seu coração. Faz aquilo que está no seu coração. Faz aquilo que está na Bíblia. Aquilo que está no seu coração é enganoso, é mentiroso. Você mesmo monta o seu próprio Deus. Você mesmo monta o seu próprio Jesus. Quando a gente monta o próprio Deus na nossa mente, a gente faz esse Deus o que a gente quer. Verdade? E a Bíblia fala assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É para a gente memorizar que não é o nosso Deus, é o Deus da Bíblia, é o Deus que está aqui. E fala que não é sobre você. Por isso eles estão longe da presença de Deus, porque eles acham que o Evangelho é sobre eles. Tem pessoas que têm necessidade de ser o centro. Às vezes as pessoas chegam aqui na igreja e elas estranham, né? Fala: nossa, a igreja não dá oportunidade. Realmente a gente não dá oportunidade para ninguém. Você que tem que fazer a sua parte. Quer fazer? Começa lavando louça. Vai fazer um churrasco, faz um culto na sua casa. Não é sobre você, não é sobre nós, é sobre o reino de Deus. O que eu posso cooperar com o reino de Deus? Eu até falei semana passada: eu quero pregar, mas não quero estudar. Eu quero tocar, eu quero cantar na banda, eu quero ir todo bonitão aqui, pegar um microfone e ficar todo bonitão, mas não quer aprender a tocar um instrumento. Quer aprender a tocar nem um teclado, nem um violão. Se o cara tocar nota errada, ele vai falar assim: vai fazer. Sei. Ele fala: a igreja não dá oportunidade. Pode ficar pedindo as coisas. Você não pode pedir para pregar, você não pode pedir para cantar, você não pode pedir para pregar na cela, você não pode pedir nada. Você tem que fazer. Servindo e experimentando. Servindo e experimentando. Olha para a igreja. Você quer fazer? Quer fazer? Quer fazer alguma coisa mesmo? Então vê o que está mais carente na igreja e começa a fazer aquela parte que está mais carente. A gente tinha uma grande deficiência aqui de cuidar das crianças aqui na igreja, mas muita deficiência mesmo, porque às vezes quando a gente não consegue cuidar das crianças, elas começam a atrapalhar. É verdade ou não é, igreja? Porque você quer ouvir, as crianças estão correndo, estão passeando, estão gritando. E aí você que não tem filho mais em casa pequeno, você acha: puxa vida, por que esses pais vêm na igreja, né? Você traz esses pequenininhos aí. E esses meninos pequenininhos não têm nem educação. Então, o problema na igreja se torna... E graças a Deus, começou um trabalho devagarzinho, né? E a gente está aprimorando. Lógico que a gente precisa de muitas coisas. Nós somos carentes de muitas coisas. Eu
louvo a Deus por todos aqueles que estão trabalhando com as crianças. Louvo a Deus mesmo. Não é sobre você. Porque se for sobre você, nós estamos pegos. Se for sobre você, a gente tem que batizar você sem casar. Você prega aqui sem casar. Você prega sem estudar. Você canta sem saber cantar. É para louvar. E você vai para o inferno sem saber que ia para o inferno. Quando ele fala do divórcio, eu falei assim, Jesus fez algo errado ali, naquela palavra, só pode, porque ele não colocou quantas vezes que pode divorciar e quantas vezes que pode casar. Vocês já pensaram nisso? Porque os caras estavam lá no deserto com a dureza de coração, matando as mulheres para casar com as mais novas. As mulheres começavam a dar problema, eles matavam. Casava com outra, e a mulher morreu, né? Podia casar, os viúvos podiam casar. Se achasse uma mais nova, rica, aí era na hora de matar a esposa. Aí Jesus fala que deu o divórcio por conta da dureza de coração. Só que aí os caras estão divorciando 5, 6 vezes e casando 5, 6 vezes. Falei, puxa, isso não está na minha Bíblia não, porque se tivesse lá a liberação, tinha que ter pelo menos quantas vezes podia divorciar e quantas vezes podia casar. Porque tem cara que já está no 4º casamento. Conheço um pastor amigo meu, ele já casou. Deixa quieto, ele vai ouvir, né? Não, mas agora ele está quietinho. Não, é amigo de coração mesmo. Não, mas puxa, dá para desligar isso aí, meu. Dá para desligar isso aí. Vai que o cara está assistindo, meu. Deus do céu. E agora para me explicar para ele aí, falar, meu, você foi o exemplo. Divorciou, casou e falou que estava apaixonada pela ex. Vamos lá, igreja. Não é sobre nós. É o que está acontecendo nos últimos tempos. Os viúvos podem casar. Amanda, que a gente vai fazer um conselho sobre casamento. Não, tem umas pessoas aqui na igreja que acham que eu sou contra elas casarem. Eu falei, não sou contra vocês casarem. Não sou. Me apresente um cara que tem umas 5 casas de aluguel, uns 2 carros para te carregar, porque no dia do rodízio ele carrega com o outro. E aí eu vou liberar você a casar. Não, é sério. Você sabe o que os caras querem? Quer endividar as mulheres. Faz empréstimo no nome delas, arranca o dinheiro que elas têm e vai embora. Igreja, é verdade. Desse jeito eu não quero que casa não. Melhor ficar aqui casada com Jesus. Melhor ficar casada com Jesus. Não, porque olha, o homem tem que carregar. Tem um dizer lá em Goiás que fala assim que o homem tem que carregar água no jacá as mulheres, a esposa. Sabe o que é o jacá? O jacá ele é algo feito de uma madeira que tem lá em Goiás. Só que o fundo dele não é fechadinho. Entendeu? Então assim, para você encher um pote, alguma coisa, um recipiente, você vai ter que ir lá na fonte várias vezes para buscar água.
Mas aí, em vez do cara ir buscar água no jaca, ele que coloca a mulher para ir. Agora vamos para a comida. O cara não pode achar uma boca livre que sai que não vem no culto. Estou sabendo que tem um churrasco lá do tio. Já era. Pode descer. Vai atrás do churrasco. Aí eu falo assim: é pecado ir comer churrasco? Não. Pecado é largar o reino de Deus. Porque quando chegar lá, é um engano. Quando chegar lá, vão te oferecer uma cerveja. Vão te oferecer um uísque 12 anos. O cara fala assim: ó, tem um uísque com água de coco aqui que é da hora. O cara fala: nunca vi isso, eu vou até experimentar. Colossenses, vamos ler um pouquinho, vamos. Colossenses 1. Aqui está a verdadeira causa. E é sobre tudo. Colossenses 1:15 ao 23. Não é sobre nós, igreja. É sobre esse que está aqui, ó. E eu não tenho nem que explicar porque está escrito aqui, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja soberania, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistia por ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Pois ele foi do agrado do Pai que toda a plenitude dele habitasse, que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E a vós que, no outro tempo, erreis estranhos e inimigo na sua mente, pela vossa obra más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentaste santo, irrepreensível, inculpáveis. Se é que permaneceis fundado e firme na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o qual eu, Paulo, fui feito ministro. Todas as coisas foi feito para ele. Tudo é sobre ele. Essa igreja é dele. Nós somos dele. Ele é o cabeça dessa igreja. Não é uma democracia e nem uma ditadura. É um reino que é governado pelo melhor rei que existe. Então não é sobre nós, é sobre Jesus que está falando. Essa igreja não é sobre nós, é sobre o rei, sobre Cristo. E aqui está falando assim, ó: e se é que permaneceis fundado firme na fé, e não vos afastando da esperança do evangelho que ouviste. Uma esperança para nós: continuar obedecendo o que está no evangelho. Amém? Posso ouvir um amém? Aqui ele está falando de corpo, e ele é a cabeça. Aí é outra pergunta agora. Deixa eu falar uma coisa.
você gostaria de ser? Queria ser um braço? Perna, pé? Cabeça você não pode, tá? A cabeça já está ocupada. Ele é Cristo. Coração? Queria ser o coração? Vamos, gente, vocês estão estáticos? Queria ser os rins para filtrar as coisas. Lá no meu trabalho eu vivo filtrando, né, as coisas. Eu fico filtrando porque é tanta coisa, né? Se for levar tudo pro chefe, pelo amor de Deus. Nem precisa filtrar. Você sabe qual o membro que mais nós somos? Alguém já pegou, alguém já pegou, já me falou aqui, já me deu a língua. É verdade, igreja, o que mais nós gostamos de ser e o que mais nós somos a língua. Quem quer ser o braço, a mão, para trabalhar, para servir? Quem quer ser as pernas para andar? Para procurar as coisas, para correr atrás das coisas da igreja? Isso cansa, igreja. Braço cansa, perna cansa. Quem quer ser o coração? Quem quer ser os rins para filtrar as coisas? Quem quer ser o fígado para tirar as toxinas da igreja? Quer ser uma coluna para segurar a igreja em oração? Quer ser uma coluna? Uma coluna que segura esse corpo, que ora por esta igreja, que chora por esta igreja, que clama por esta igreja. Quer ser as mãos desta igreja? Não, só que a maioria das vezes a gente quer ser a língua, porque a gente quer falar. Coisa que está acontecendo, né? Nós somos especialistas em tudo. Já notou isso? Qualquer assunto que eu for debater com você, opa, para aí, a palavra comigo. Você já entra na frente e já fala isso. Nunca escuta, nunca ouve. Por quê? Porque você é a língua do corpo. E aí às vezes a igreja está ruim porque só tem língua. E a palavra de Deus fala que a igreja é feita de vários membros. Precisa de pé, gente. Precisa de pessoas que correm atrás das coisas da igreja. Precisa de pessoas que fazem as coisas, que movem essa igreja. Tem pessoas que precisam ser coluna, pessoas que precisam ser coração, precisa ser rins, precisa ser fígado. Mas não, a gente prefere ser, e eu estou falando, não é só vocês, eu estou falando todos nós. E aí o que Tiago fala? Tiago 3,8. Dá para ler aí? Gente, não é pegar essa. Tá tranquilo. Três, 8. Você fica, você fala assim, nunca mais eu volto aí. Meu, eu queria ser igual João Batista. Vem aqui para a igreja do deserto. Não tem ventilador, não tem cadeira, não tem banco.
e ainda xinga o povo. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal incontido. Está cheio de veneno mortal. Muitas pessoas que eram para estar na igreja, que eu estou falando muito sobre chamado povo escolhido. Muitas pessoas que eram para estar aqui na igreja, elas não ficaram por conta da nossa língua. Que ela solta veneno mortal. O pastor sempre fala, uma palavra errada mata a pessoa. É isso, pastor? E às vezes, sem perceber, nós queremos mais ser a língua. Porque nós somos especialistas em tudo. No Covid, os jornalistas se tornaram melhor do que os médicos. Valia mais uma palavra do jornalista do que do médico. É ou não era, igreja? O cara dava a notícia e ele mesmo dava a sua opinião. E a opinião dele é que valia. Eu falei para o médico lá no meu trabalho: doutor, o cara está com Covid. Beleza, não tem remédio, beleza. Mas ele está gripado. Ele está com a garganta inflamada. Ele está com febre. Ele não come. Não pode passar um remédio para ele? Não, só dipirona. Falei, mas se ele não tivesse com Covid, não ia tomar um antibiótico? Ia. Então por que não dá um antibiótico para ele, para curar pelo menos a garganta do cara? Não, tem que morrer. Porque era assim, basicamente isso. É ou não era? Não posso nem falar, mas senão eu vou lá para a CPI do Covid. Mas é verdade, gente. E é assim. Então muitas pessoas eram para estar aqui na igreja com a gente, mas aí nós matamos. Porque da nossa língua sai veneno. Mortal. Mortal. Sempre que eu vou orar pelas pessoas, eu falo assim: Senhor, coloca um salmo, coloca uma oração na boca dessa mulher, deste homem. Que da boca dele não saia, não um veneno, né? A gente dá vontade de orar assim, mas que saia uma palavra de oração, uma palavra de conforto, um salmo, um versículo. O que a Bíblia está falando? A Bíblia que fala que o nosso proceder, que as nossas orações tem que ser o quê? Um salmo, um hino, cânticos espirituais. Mas na nossa boca está saindo veneno, que mata nossos irmãos. E aí o cara não quer ficar na igreja mesmo, ele já pega uma carona e já vai embora também. É ou não é? Ajunta o útil ao agradável. Porque para mim ter permanecido aqui na igreja foi uma luta de Deus. Foi uma luta de alguns pastores, de alguns irmãos. Você também. Você deu trabalho também. Foi uma luta para você ficar aqui. Quantas mentiras não foram destruídas? Quantas mentiras Jesus não derrubou, não quebrou? E aí você falava assim com aquela cara de paisagem: ah, é mesmo. É ou não é? Você deu trabalho, eu dei trabalho. E graças a Deus permanecemos. Mas isso é o quê? Isso é a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a paciência de Deus. Então, essa parte do discipulado, né? Que eu não quero falar sobre discipulado, né? Faça o que eu faço, não é que é? Faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Discipulado, quando a pessoa está totalmente, né, errada, está discipulando a pessoa. E é engraçado, igreja, é engraçado. Os novos convertidos só vão para o lugar errado. É verdade ou não é? Só vão para o lugar errado. Em vez de ir para aquelas pessoas que oram, pelas pessoas que estão na igreja, só vai para aquelas pessoas que encardido. Ali, esse novo convertido aí está enrolado. Com esse cara aí ele não vai se converter não. Com essa pessoa aí não vai se converter não. Quem já teve essa sensação? Fala aí, igreja. Teve ou não teve?
essa sensação. Já teve, pastor? Fala, se a gente não tirar ele da garra daquele lobo, aquela ovelha vai ser assada. É o veneno. Tem um órgão no nosso corpo que a gente precisa ser. Esse, se você for, Tiago 1,19. Estou acabando, viu? Umas 2 horas a gente termina. Você que está ouvindo aí em casa, a hora de passar um óleo, viu? Para dar uma aliviada aí. Saber isso, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Precisamos ser ouvidos. Seja esse membro. A Bíblia fala que é melhor ouvir do que falar. Olha, teve uma parte aqui da palavra que nós lemos, é em Colossenses. Fala que nós precisamos ser irrepreensível. Irrepreensível é o que? É ser perfeito. Fala, nós precisamos ouvir as pessoas velhas da igreja. Precisamos ouvir aquelas pessoas que têm dificuldade em falar. Pronto para ouvir, tardio em falar. Acho que é provérbio, fala que aquele que é tardio em falar, sábio é. Por que você sábio é? Porque você vai ouvir todo mundo, mas depois você fala por último. Seja ouvido de Deus. Ouve o Espírito Santo. Ouve os mais velhos. Ouve as crianças. Ouve seu esposo, ouve sua esposa. Ouve o seu pastor. O que está acontecendo? Olha, sabe aquelas pessoas que têm dificuldade de falar? E aí ela fala com você e você fala assim, entendi. E ela fecha a cara, porque ela sabe que você não entendeu. É verdade ou não é? Era um dos versículos assim preferido do meu pastor. Preferido do meu pastor. Sempre ele falava, sempre estava com esse versículo. Que a igreja possa estar com esse versículo sempre na sua boca, sempre pensando, eu preciso mais ouvir do que falar. Porque tanto é que a fé ela não vem do falar. Ouvindo. Glória a Deus que tem uma cadeira, não é? Para você sentar em um microfone só. Glória a Deus. Vamos encerrar? Nós estamos falando de salvação. Pessoas que foram chamadas, mas elas não permaneceram. E em Romanos 8 fala sobre uma predestinação. Quando os presbiterianos começaram a falar, né, sobre predestinação, né?
As igrejas pentecostal caiu de cima matando. Dessa época da igreja. Lembra, cara? Tá novinho, mas lembra, Tamara? Ixi, ninguém falava, ixi, como é que a pessoa salvo, como é que era dizer? Uma vez salvo para sempre. Era assim, tem uma guerra teológica muito grande entre as igrejas. Você lembra? Tem um monte de gente. Dá para ler na história. Dá uma lida aí na história aí. Ninguém gostava dos presbiterianos. É Romanos 8, vai lá, para a gente encerrar. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Está falando de chamados, igreja. É uma coisa que tem muito a ver com o texto que eu li, tá bom? Não foi esse aleatório que eu peguei. Vamos ler Romanos, beleza. Pois os que antes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, este também o chamou. E os que chamou, este também o justificou. E os que justificou, também glorificou. Então o Senhor está chamando a gente para ser irrepreensível. Ele está chamando a gente para ser conforme a imagem do seu Filho. Tinha algo muito legal que falava, né? Quando você for fazer alguma coisa com a pessoa, né? Parece uma coisa de criança, né? Quando você for fazer alguma coisa com a pessoa, você faz uma pergunta: será que Jesus faria isso com essa pessoa? Foi outra fase da igreja também, né? A igreja passou por tanta fase. A pessoa fez alguma coisa comigo, então eu vou matá-la. Será que Jesus faria isso? Eu vou vingar. Será que Jesus faria isso com essa pessoa? Está falando que nós temos que sejamos conforme a imagem do seu Filho. A igreja precisa ser parecida com Jesus. A igreja precisa pegar os ensinamentos de Jesus e viver isso, igreja. Já foi lido aqui que se nós permanecermos firmes no Evangelho, então nós temos que permanecer firmes no Evangelho, aquilo que está escrito que Jesus deixou. Não é sobre nós, não é sobre você, é sobre o reino de Deus, é sobre Jesus. E tem uma parte da predestinação que o Nicodemos também estava falando isso. Tem algumas coisas que o pastor Nicodemos fala que eu amo, tem coisas que, sinceramente, né? Mas ele falou sobre a predestinação. Ele falou o seguinte, que quando porque aqui está no plural, os predestinou. Então quando está falando os, está falando a igreja. A igreja foi predestinada. Mas quando a gente fala que eu sou predestinado, e se eu desviar, a palavra está falando mentira. Então está falando que a igreja os predestinou. Está falando no plural. Aí eu gosto muito dessa parte da predestinação, quando usa o plural, quando fala
os predestinou. A igreja foi predestinada. Lógico que a igreja foi predestinada. A igreja foi predestinada a ter a salvação, a viver com Cristo. Então, viva uma vida parecida com Cristo, porque nós iremos morar com Ele. E já temos que aprender agora na terra, urgente, aprender a ter a mente de Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Que o Senhor guarde vocês. E possamos ser tardio em falar. Já estou orando, igreja. Que nós possamos ser tardio, meu Deus, em falar e pronto para ouvir. Que nós possamos ouvir o Teu Espírito. Que nós possamos ouvir nossos irmãos. Que possamos ouvir os nossos pais, os nossos avós. Que nós possamos ouvir aquelas pessoas que têm dificuldade na fala. E o Senhor possa nos dar graça para ouvir os velhos, os mais velhos, os anciões. Ah, meu Deus, que eu não seja o centro desta igreja, mas que o Senhor seja o centro deste lugar. Que eu seja o ouvido desta igreja, ou a coluna desta igreja, o braço desta igreja, a perna desta igreja, e que o Senhor seja a cabeça dessa igreja. Fala também, igreja, que Ele possa ser a cabeça também lá na sua casa, que Ele possa ser o Deus lá na sua casa também, não só aqui na igreja. Que você possa ser parecido com Cristo. Ah, Senhor, que eu seja parecido com o Senhor. Que eu seja, Senhor, um exemplo tirado de dentro da Tua palavra, Senhor. Ah, meu Deus, nos leva em um lugar, Senhor, de uma igreja gloriosa. Nos leva, Senhor, em um lugar de uma igreja que está mais perto do Senhor. Uma igreja convertida, uma igreja santa, uma igreja que seja justificada pelo Senhor. Ah, meu Deus, que possamos ser tardio em falar, Senhor, que da nossa boca não possa sair veneno, Senhor, que venha matar os novos convertidos, que venha matar nossos irmãos, mas que da nossa boca possa sair um salmo, Senhor, um versículo, uma oração, que da nossa boca possa sair, Pai, uma palavra de consolo, que da nossa boca possa sair uma palavra de vitória, uma palavra que vai erguer, não uma palavra que vai destruir. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém.